Olá, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Márcia Macedo. Nós estamos nessa jornada de leitura e vamos fazer a leitura, continuar a leitura do livro A Coragem de Não Agradar, de Ishiro Kishimi e Fumitaki Koga. É um livro que tem nos ajudado bastante a nos desenvolver, a crescermos como pessoa. É um diálogo entre o filósofo e um jovem, bem interessante, e eu vou tentar continuar aqui fazendo as duas vozes, e eu espero que você possa compreender essa leitura e que faça diferença na sua vida. Vou compartilhar a tela para que você possa acompanhar junto comigo, e estamos juntas. Ruth, seja bem-vinda, Érica também, vamos lá. Compartilhando aqui o livro. Fala para mim. Já está aparecendo para vocês? Sim, dá para ver. Sim, sim. Então, vamos lá. Admitir o erro não é derrota. E o jovem fala assim, então, o que fazer quando alguém começa a disparar ataques pessoais? Apenas sorrir e aturar? E o filósofo diz assim, não, a ideia de que você está aturando, ela prova que você continua preso à luta pelo poder. Quando você for desafiado para uma briga e sentir que é uma luta pelo poder, saia do conflito o mais rápido possível. Não responda à ação do outro com uma reação. É a única coisa que nós podemos fazer. Gente, olha que interessante. Não responda à ação da outra pessoa com uma reação sua. Isso é a única coisa que a gente pode fazer e está sob o nosso controle. E, mais uma vez, o jovem questiona. Mas será que é tão fácil assim não reagir a provocações? Em primeiro lugar, como você diria que eu devo controlar a raiva? Diz o filósofo, quando você controla a raiva, você a está aturando, entende? Em vez disso, você descobrir um meio de resolver as coisas sem usar a emoção da raiva, porque, afinal, a raiva é uma ferramenta. É um meio de você atingir uma meta. O jovem pensa, essa é uma lição bem difícil de aprender. E o filósofo diz, primeiro, eu quero que você entenda que a raiva é uma forma de comunicação e que é possível se comunicar sem usar a raiva. Nós podemos transmitir os nossos pensamentos e as nossas intenções e ser aceitos sem a necessidade de usar a raiva. E se você aprende a fazer isso, se você aprende a fazer disso uma prática, automaticamente a emoção da raiva ela deixa de aparecer. Pergunta ao jovem, e se alguém fizer falsas acusações ou comentários insultuosos contra mim? Mesmo assim, eu não deveria ficar irritado? Responde o filósofo, acho que você ainda não entendeu. Não é que você não deva se irritar, só que não há necessidade de recorrer à ferramenta da raiva. Pessoas geniosas, elas não têm pavio curto, apenas não sabem que existem ferramentas de comunicação que são eficazes e são diferentes da raiva. É por isso que acabam dizendo coisas como, eu estourei, ou ele não teve um acesso de raiva, e acabamos contando com a raiva para nossos comunicadores, para como nós nos comunicamos, né? E o jovem fala, ferramentas de comunicação mais eficazes do que a raiva? Diz o filósofo, dispomos da linguagem. Nós podemos nos comunicar por ela e acredite no poder da linguagem e no poder da lógica. E o jovem diz, se eu não acreditasse, com certeza nós não estaríamos tendo esse diálogo. O filósofo fala, e tem mais uma coisa sobre as lutas pelo poder. Em qualquer situação, por mais que você ache que você tem razão, tente não criticar a outra parte como base nisso. Muitas pessoas caem nessa armadilha dos relacionamentos. E o jovem pergunta, por que eu não devo fazer isso? Diz o filósofo, no momento em que alguém se convence de que está certo em um relacionamento, já entrou numa luta pelo poder. O jovem pergunta, só porque você pensa que tem razão? Claro que não. Isso é distorcer os fatos. E o filósofo responde, quando eu afirmo que tenho razão, eu estou comunicando a outra pessoa que ela está errada. E, nesse ponto, o foco da discussão ela muda da correção das afirmações para o estado de relacionamento interpessoal. Em outras palavras, a convicção de que você tem razão leva ao pressuposto de que a outra pessoa está errada. E daí surge uma disputa, e você pensa, tenho que vencer, é uma luta pelo poder. Pensa o jovem. Em primeiro lugar, diz o filósofo, corrigir alguém não tem nada a ver com vencer ou perder.
Se você acha que você tem razão, seja qual for a opinião da outra pessoa, a questão deve se encerrar imediatamente. O problema é que, a partir daí, muitas pessoas começam uma luta pelo poder e tentam obrigar o outro a se submeter a elas. É por isso que acham que admitir um erro é admitir uma derrota. Sim, falou tudo, isso é um fato, disse o jovem. E o filósofo continua: devido à mentalidade de não querer perder, a pessoa ela é incapaz de admitir o erro e, por isso, acaba escolhendo o caminho errado. Admitir erros, pedir desculpas, se afastar de lutas pelo poder, nada disso é derrota. Não se busca a superioridade competindo com outras pessoas. E o jovem pergunta: então, quando você está obcecado por vencer, perde a capacidade de fazer as escolhas certas? E o filósofo diz: sim, isso reduz sua capacidade de julgamento e tudo que você consegue é ver a vitória ou a derrota. Aí você pega o caminho errado. Para começar a corrigir os nossos erros e mudar de verdade, é preciso parar de pensar que tudo é competição, uma questão de vencer ou perder, cumprindo as tarefas da vida. O jovem continua: certo, mas ainda há um porém. É a afirmação de que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Eu entendo que o sentimento de inferioridade seja uma preocupação criada a partir dos relacionamentos e tem efeitos sobre nós, e vejo lógica na ideia de que a vida não é uma competição. Eu não consigo ver os outros como companheiros em algum lugar dentro de mim. Penso neles como inimigos. Isso está bem claro, mas o que me intriga é: por que Adler dá tanta importância aos relacionamentos? Porque chega ao ponto de dizer que todos os problemas são baseados neles. E o filósofo responde: a questão dos relacionamentos interpessoais é tão importante que, por mais ampla que esteja a abordagem, ela nunca parece suficiente. Da última vez eu disse: o que lhe falta é coragem de ser feliz. Você se lembra? E o jovem responde: eu não me esqueceria, mesmo que tentasse. Então, por que você vê as outras pessoas como inimigas e por que não consegue pensar nelas como suas companheiras? Pergunta o filósofo. É porque você perdeu a coragem e está fugindo das suas tarefas da vida. E o jovem questiona: minhas tarefas da vida? Sim, este é um ponto crucial. Na psicologia adleriana, existem objetivos claros que são traçados para o comportamento e a psicologia do ser humano. E que tipos de objetivos? Pergunta o jovem. O filósofo responde: primeiro, existem 2 objetivos para o comportamento: ser autossuficiente e viver em harmonia com a sociedade. Depois, os objetivos para a psicologia que respalda esses comportamentos, eles são a consciência de que eu tenho a capacidade e a consciência de que as pessoas, elas são minhas companheiras. O jovem fala: só um minuto, eu estou anotando. Então, existem 2 objetivos para o comportamento: ser autossuficiente, viver em harmonia com a sociedade, e existem 2 objetivos para a psicologia que respaldam esses comportamentos: a consciência de que eu tenho a capacidade, a consciência de que as pessoas são minhas companheiras. Ok. Entendo que esta é uma tarefa, um tema, né, crucial, ser autossuficiente como indivíduo, enquanto se vivem em harmonia com as pessoas e sociedade, parece de acordo com tudo o que discutimos até aqui. Bom, e esses objetivos eles podem ser alcançados se enfrentarmos o que Adler denomina tarefas da vida, é o que diz o filósofo. E o jovem pergunta: o que são tarefas da vida? O filósofo responde: vamos voltar para a nossa infância para pensar na palavra vida. Durante a infância, nós somos protegidos pelos nossos pais e nós podemos viver sem precisar trabalhar. Mas chega um momento em que nós devemos nos tornar autossuficientes. Não podemos depender dos pais para sempre. E, claro, também é preciso ser autossuficiente no sentido emocional e no sentido social. E também é preciso se engajar em alguma forma de trabalho, que não se limita à definição estrita de trabalhar em uma empresa. Além disso, no processo de crescimento, você começa a ter todo tipo de relacionamento de amizade. Claro que, a partir daí, é possível desenvolver um relacionamento amoroso, que pode até levar a um casamento. E caso isso aconteça, você começará um relacionamento matrimonial e, se tiver filhos, nascerá um relacionamento entre pai e filho.
Adler distinguiu 3 categorias de relacionamentos entre pai e filho. Adler distinguiu 3 relacionamentos interpessoais que surgem desse processo: tarefa do trabalho, tarefa da amizade e tarefa do amor. E referiu-se a todas juntas como tarefas da vida. Então, nós podemos dizer que tarefas da amizade, do trabalho e do amor se resume em tarefas da vida. E o jovem, ele questiona novamente: essas tarefas, elas são nossas obrigações como membros da sociedade? Ou seja, trabalho, pagamento de impostos, etc. Não, diz o filósofo. Pense nelas somente em termos de relacionamentos. Quer dizer, a distância e a profundidade dos nossos relacionamentos. Adler, às vezes, usava a expressão 3 laços sociais para enfatizar este ponto. E o jovem pergunta: a distância e profundidade dos nossos relacionamentos interpessoais? As tarefas da vida, elas são os relacionamentos interpessoais que o indivíduo é obrigado a enfrentar ao tentar viver como um ser social, diz o filósofo. São realmente tarefas, pois elas não existe alternativa senão enfrentá-las. E o jovem pergunta: pode ser mais específico? Claro, diz o filósofo. Primeiro, vejamos a tarefa do trabalho. Não existe trabalho, qualquer que seja, que possa ser realizado sem a ajuda de alguém. Por exemplo, geralmente, eu estou aqui no meu gabinete escrevendo manuscritos para um livro. Escrever é um trabalho completamente autônomo, que não posso pedir que alguém faça por mim. Mas quando eu termino de escrever, surgem as figuras do editor e de muitos outros profissionais que são fundamentais para a realização do trabalho. Desde pessoas que lidam com o projeto e a impressão do livro, até o pessoal da distribuição e o pessoal das livrarias. Um trabalho que possa ser realizado sem a cooperação de outras pessoas é, em princípio, impossível. Aí o jovem diz: em termos gerais, acho que sim. Entretanto, diz o filósofo, quando nós observamos os relacionamentos interpessoais do trabalho, do ponto de vista da distância e da profundidade, nós podemos concluir que são os que apresentam menos obstáculos. Eles têm o objetivo comum de obter bons resultados, e isso é fácil de entender. Portanto, as pessoas, elas podem cooperar umas com as outras, ainda que nem sempre se deem bem. E até certo ponto, elas não têm alternativa. Quando um relacionamento se forma somente com base no trabalho, volta a ser um relacionamento com um estranho quando o horário do expediente acaba ou quando a pessoa muda de emprego. Sim, é verdade, diz o jovem. E as pessoas que fracassam nesse estágio dos relacionamentos são jovens que nem estudam, nem trabalham, ou são pessoas que vivem confinadas em casa e não saem por nada, diz o filósofo. E o jovem pergunta: espera aí, você está dizendo que elas não procuram trabalhar porque querem evitar os relacionamentos interpessoais associados ao trabalho e não porque simplesmente não querem trabalhar ou se recusam a realizar trabalhos braçais? O filósofo responde: deixando de lado as questões de as pessoas estarem ou não conscientes disso, os relacionamentos interpessoais estão no núcleo da relação do trabalho. Por exemplo, um homem, ele envia seu currículo para todas as vagas que encontra e até é entrevistado, mas ele recebe não atrás de não. Isso fere o seu orgulho. Ele começa a refletir sobre qual o sentido de trabalhar se precisa passar por essas situações. E outro homem comete um erro grave no trabalho, a empresa vai perder uma fortuna por causa dele. Desesperado, como se tivesse mergulhado na escuridão, ele não consegue se imaginar indo para o trabalho no dia seguinte. Nenhum desses exemplos se refere a trabalho em si, se tornando desagradável. O desagradável é ser criticado ou repreendido nas relações de trabalho, ser rotulado como inábil, incompetente ou incapaz e ter a dignidade ferida. Em outras palavras, tudo é uma questão de relacionamento interpessoal. Cordão vermelho e correntes rígidas. Pergunta ao jovem: vou deixar minhas objeções para depois. Agora, pode falar um pouco sobre a tarefa da amizade? O filósofo responde: é um relacionamento de amigo no sentido mais amplo, longe do trabalho, já que não tem a coação característica do local de trabalho. Esse é um relacionamento difícil de iniciar ou de aprofundar.
O jovem diz: ah, dessa vez você acertou. Num lugar específico, como a escola ou local de trabalho, você ainda consegue desenvolver um relacionamento, mas ele é superficial, ele é limitado àquele espaço. Tentar iniciar um relacionamento pessoal de amizade ou encontrar um amigo no local fora da escola ou do trabalho é extremamente difícil. Pergunta o filósofo: você tem alguém que chamaria de amigo íntimo? O jovem responde: eu tenho um amigo, mas eu não sei se o chamaria de amigo íntimo. E o filósofo continua: comigo aconteceu a mesma coisa. Quando eu estava no ensino médio, nem sequer tentava fazer amizades e passava os dois estudando grego e alemão, absorto na leitura de livros de filosofia. Minha mãe se preocupou comigo e foi consultar o professor, conselheiro de classe. E ele disse para ela: ah, não precisa se preocupar, ele não precisa de amigos. Essas palavras foram encorajadoras para minha mãe e para mim também. Pergunta ao jovem: uma pessoa que não precisa de amigos? Quer dizer que no ensino médio você não tinha nenhum amigo? Bem, responde o filósofo, eu tinha um único amigo. E ele dizia: não há nada que vale a pena aprender numa universidade, e acabou não fazendo faculdade. Foi ser eremita e morou nas montanhas por vários anos, e ultimamente descobri que ele está trabalhando como jornalista no Sudeste Asiático. Não o vejo há décadas, mas eu tenho a impressão de que, se reencontrássemos, poderíamos nos relacionar como naquele tempo. Um monte de gente acha que quanto mais amigos você tem, melhor. Mas eu tenho minhas dúvidas. Não existe valor algum no número de amigos ou de conhecidos que você tem. E este é um tema ligado à tarefa do amor, mas deveríamos estar pensando na distância e na profundidade dos relacionamentos. Pergunta ao jovem: será que eu sou capaz de fazer amigos íntimos? O filósofo diz: claro que sim. Claro que você é. Se você mudar, as pessoas à sua volta mudarão também. Não terão alternativa. A psicologia adleriana é uma psicologia para mudar a si mesmo, não para que você possa mudar os outros. Em vez de esperar que os outros mudem ou que a situação mude, você mesmo tem que dar o primeiro passo. E o filósofo: o fato é que foi assim que você veio me visitar. E encontrei em você um jovem amigo. Aí o jovem pergunta: sou seu amigo? O filósofo diz: sim. Nossas conversas são um aconselhamento e não temos um relacionamento de trabalho. Para mim, você é um amigo insubstituível. Não acha? E o jovem responde com outra pergunta: sou eu, amigo insubstituível? Não, eu não vou pensar sobre isso agora. Nós vamos continuar conversando. E a última tarefa, a do amor. E o filósofo diz: imagine que essa tarefa é dividida em dois estágios. O que conhecemos como relacionamentos amorosos. E 2, relacionamentos com a família, especialmente entre pais e filhos. Já discutimos o trabalho e a amizade, mas das 3 tarefas, é provável que a do amor seja a mais difícil. E quando o relacionamento de amizade ele se transforma em um relacionamento de amor e os amigos se tornam namorados, o discurso e a conduta que eram naturais entre amigos talvez talvez não sejam mais permitidos. Especificamente, um membro do casal ele pode acabar proibindo o outro de sair com amigos do sexo oposto. E, em alguns casos, até proíbe de falar ao telefone com alguém do sexo oposto. E isso já desperta ciúmes. A distância entre amizade e amor, ela é bem próxima. E o relacionamento ele pode ser tão profundo que acaba acontecendo esse tipo de interferência. O jovem diz: sim, eu acho que isso é inevitável. E o filósofo continua: mas Adler, ele não aceita que um parceiro crie restrições para o outro. Se a outra pessoa parece feliz, você pode comemorar de verdade. Isso é amor. Relacionamentos em que as pessoas restringem um ao outro acabam desmoronando. Espere, diz o jovem. Seu argumento pode levar à valorização da infidelidade, porque, nesse caso, se um parceiro tem um caso e está feliz, em tese, você deve comemorar. E o filósofo diz: não, eu não me refiro a alguém tendo um caso. Reflita. O tipo de relacionamento que parece opressivo e forçado pode não ser chamado de amor, mesmo que haja paixão. Por outro lado, quando você pensa sempre que estou com essa pessoa e eu posso me comportar com toda a liberdade, é porque você realmente pode sentir amor. Você se sente calmo,
e à vontade com ela. Você não tem sentimento de inferioridade, nem necessidade de exibir sua superioridade. E nisso é que consiste o verdadeiro amor. A restrição, por outro lado, é uma manifestação da mentalidade de tentar controlar o seu parceiro, e é uma ideia baseada no sentimento de desconfiança. Você não acha natural e suportável ocupar um espaço que alguém desconfia de você? Acha? Como diz Adler, se duas pessoas querem viver juntas, se dando bem, elas precisam se tratar como personalidades iguais. Ok, diz o jovem. O filósofo continua: o problema é que nos relacionamentos amorosos e matrimoniais existe a opção da separação. Assim, um casal que vive junto há muitos anos, ele pode se separar se a relação se tornar penosa. Já no relacionamento entre pai e filho, em princípio, isso não pode acontecer. Se o amor romântico é um relacionamento ligado por um cordão vermelho, o relacionamento entre pais e filhos é ligado por correntes rígidas. E tudo que você tem à mão é uma tesourinha. Essa é a dificuldade do relacionamento entre pai e filho. Pergunta ao jovem: o que fazer então? Responde o filósofo: o que eu posso dizer nesse estágio é: você não deve fugir. Por mais penoso que seja o relacionamento, você não deve evitar ou odiar o enfrentamento. Mesmo que no fim você vá cortá-lo com uma tesoura, primeiro você precisa encará-lo. A pior coisa a fazer é ficar inerte diante da situação. É basicamente impossível viver a vida toda completamente só. É por isso que na psicologia adleriana, a autossuficiência como indivíduo e a cooperação dentro da sociedade são considerados objetivos fundamentais. E como alcançar esses objetivos? Segundo Adler, é preciso vencer as 3 tarefas: tarefa do trabalho, tarefa do amor e tarefa da amizade. As tarefas dos relacionamentos interpessoais que qualquer pessoa precisa enfrentar. E o jovem continua com dificuldade para entender o verdadeiro significado das tarefas. Não se deixe seduzir pela mentira da vida. O jovem fala assim: agora tudo está ficando confuso de novo. Você disse que eu vejo as outras pessoas como inimigas e não consigo pensar nelas como minhas companheiras, porque eu estou fugindo das minhas tarefas da vida. Mas o que isso significa? Vamos supor que você não goste do Sr. A, diz o filósofo, porque o Sr. A, ele tem alguns defeitos difíceis de perdoar. O jovem fala: se você está procurando pessoas de quem eu não gosto, não faltam candidatos. Continua o filósofo: mas sua aversão pelo Sr. A não é porque você não consegue perdoar suas falhas. Você tinha a meta de não gostar do Sr. A antes de tudo e começou a procurar defeitos nele para satisfazer essa meta. Que ridículo! Por que eu faria isso? Diz o jovem. Responde o filósofo: para evitar qualquer relacionamento com o Sr. A. De jeito nenhum, diz o jovem. Isso está totalmente fora de questão. É óbvio que a ordem dos fatores ela é inversa. Ele fez alguma coisa que me desagradou, talvez seja por isso. Do contrário, eu não teria motivo para desgostar dele. Não, fala o filósofo, você está errado. E é fácil perceber. Basta imaginar um exemplo de separação. Às vezes, em um casal, uma pessoa ela começa a se irritar com tudo que a outra diz ou com o que a outra faz. Por exemplo, ela fica exasperada com o modo como o outro come. Ela sente repulsa da aparência desleixada do parceiro e até seu ronco a irrita. Embora poucos meses antes nada disso a incomodasse. Diz o jovem, sim, isso soa muito familiar. O filósofo diz: a pessoa ela se sente assim porque em algum momento resolveu consigo mesma: quero terminar esse relacionamento. A partir daí, passou a procurar motivos para acabar com tudo. E o parceiro não mudou nada. Foi o objetivo dela que mudou. Veja, as pessoas elas são criaturas extremamente egoístas. Encontram falhas e defeitos nos outros quando querem. Mesmo que a pessoa seja perfeita e a pessoa perfeita aparecesse na sua frente, você não teria dificuldade em desencavar um motivo para não gostar dela. É por isso que o mundo ele pode se tornar um lugar perigoso a qualquer momento. E é sempre possível ver todo mundo como seu inimigo.
Então, eu estou inventando falhas nos outros para evitar minhas tarefas de vida e, pior, para evitar relacionamentos? Pergunta o jovem. E, além disso, ao considerar as outras pessoas minhas inimigas, eu estou fugindo? O filósofo fala, exatamente. Adler falou sobre a situação em que as pessoas elas criam todo tipo de pretexto para evitar as tarefas da vida. Chamou-as de mentira da vida. Certo, diz o jovem. Sim, é uma expressão dura, diz o filósofo. Você transfere a responsabilidade pela sua situação para outra pessoa, foge das suas tarefas da vida, dizendo que tudo é culpa dos outros ou do seu ambiente. É exatamente o que acontece na história que contei, da estudante com medo de corar. Você mente para si e para as pessoas que estão à sua volta. Pensando bem, mentira da vida é uma expressão bem dura. O jovem pergunta, mas como você pode concluir que eu estou mentindo? Você não sabe nada sobre o tipo de pessoa com quem convivo ou o tipo de vida que eu levo, sabe? E o filósofo diz, é verdade, eu não sei nada sobre o seu passado, nem sobre os seus pais ou seu irmão mais velho, eu só sei de uma coisa. O quê? Pergunta o jovem. Responde o filósofo, o fato de que você é quem decidiu o seu estilo de vida e ninguém mais. Você é quem decide o seu estilo de vida. Ah, se seu estilo de vida fosse determinado por outras pessoas ou determinado pelo seu ambiente, com certeza seria possível transferir a responsabilidade, mas nós somos que escolhemos o nosso estilo de vida. Está claro quem é o responsável. O jovem diz, você quer me condenar, mas está chamando as pessoas de mentirosas e covardes e dizendo que é tudo minha responsabilidade? O filósofo diz, você não deve usar o poder da raiva para desviar o olhar. Esse é um ponto bem importante. Adler nunca discute as tarefas da vida ou mentiras da vida em termos de bom ou em termos de ruim. Nós não devemos discutir a moral, ou seja, o bem ou o mal, mas sim devemos discutir a questão da coragem. E lá vem você de novo falando em coragem, diz o jovem. Pois é, responde o filósofo. Mesmo que você esteja evitando suas tarefas da vida e se prendendo às suas mentiras da vida, não é por ser uma pessoa malvada. Não se trata de ser condenado de um ponto de vista moralista. É apenas uma questão de coragem. Uau! Gente, que fantástico isso que a gente acabou de ler. Aí ele começa um outro título falando da psicologia da posse, a psicologia da prática. O jovem diz, então, no fim das contas, você está falando sobre coragem. Da última vez, você disse que a psicologia adleriana é uma psicologia de coragem. E o filósofo responde, eu devo acrescentar que a psicologia adleriana não é uma psicologia da posse, mas uma psicologia do uso. E aí entra aquela sua afirmação anterior, diz o jovem, não é aquilo com que nascemos, mas o uso que fazemos desse equipamento. Isso, responde o filósofo. Obrigado por me lembrar. A etiologia freudiana é uma psicologia da posse que acaba chegando ao determinismo. Já a psicologia adleriana é uma psicologia de uso e é você quem toma as suas decisões. A psicologia adleriana é uma psicologia da coragem e, ao mesmo tempo, uma psicologia de uso, diz o jovem. E responde o filósofo, nós, humanos, nós não somos frágeis a ponto de estarmos à mercê dos traumas etiológicos, ou seja, à mercê da causa e do efeito. Do ponto de vista da teologia, nós escolhemos o nosso caminho e nosso estilo de vida. Mas, sendo bastante franco, não tenho autoconfiança para superar meu complexo de inferioridade, responde o jovem. E você pode até dizer que se trata de uma mentira de vida, mas provavelmente eu nunca vou conseguir me libertar disso. E por que pensa assim? Talvez o que você está dizendo esteja correto, diz o jovem. E, na verdade, eu tenho certeza de que está. E coragem é, de fato, o que me falta. Eu consigo aceitar a mentira da vida, interagir com pessoas, isso me assusta. Eu não quero me ferir em relacionamentos interpessoais e também quero adiar as tarefas da vida. E, por isso, eu tenho todas essas desculpas preparadas. Sim, é tal como você diz. Mas o que você está explicando não seria uma espécie de espiritualismo? Tudo que você está dizendo é: você perdeu a coragem, você precisa recuperar a coragem,
não é diferente de alguém que acha que está dando um conselho quando se aproxima. Dá um tapinha no seu ombro e diz: se anima, embora eu esteja fracassado, exatamente porque eu não consigo me animar. O filósofo pergunta: você está dizendo que gostaria que eu indicasse alguns passos específicos? Responde o jovem: sim, por favor. Eu sou um ser humano, eu não sou uma máquina. Me disseram que me falta coragem, mas eu não posso simplesmente ganhar uma carga de coragem como se eu estivesse enchendo um tanque de combustível. Tudo bem, diz o filósofo, mas já está tarde de novo. Então nós vamos continuar outro dia. Aí o jovem fala: você não está fugindo? Está? Claro que não, diz o filósofo. Da próxima vez, provavelmente, nós vamos discutir a liberdade. Não vamos discutir a coragem? Claro que não. Da próxima vez, provavelmente, nós vamos discutir a liberdade. Sim, não a coragem. Será uma discussão sobre a liberdade, que é essencial ao falarmos de coragem. E, por favor, reflita um pouco sobre o que é liberdade. O jovem diz: o que é liberdade? Ótimo, estou ansioso pela próxima vez. Uau, que fantástico todo esse conteúdo que nós acabamos de ler. E no nosso próximo encontro, a gente vai dar continuidade a essa leitura e nós vamos falar sobre a terceira noite, o descarte às tarefas de outras pessoas. Ok? Minhas lindas, eu vou finalizar por aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha sido de grande valia para vocês. E até o nosso próximo encontro. Um beijo no coração de vocês. Ó, amo vocês. Vou até tirar uma foto. Cadê Ruth? Apareça para a gente tirar uma foto, Ruth. Vamos lá. Sorria. Yes. Tchau. E até mais, se Deus quiser. Tchau. Tchau.